Vamos para Nova York? Com a Candice Carvalho, que tem as informações para a gente. Gustavo Ferreira com a repercussão do valor econômico em São Paulo. Boa tarde para vocês dois. Começo com você, Candice. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Olha, Júlia, o que aconteceu é que o governo está parcialmente paralisado, a gente chama aqui de shutdown, né, como você mencionou, desde a meia-noite e 1 dessa madrugada, porque democratas e republicanos não conseguiram concordar sobre o orçamento para o ano fiscal de 2026. Então, isso tem um impacto em boa parte da população americana, porque especialmente servidores, funcionários públicos são nesse caso, né? Não é a primeira vez que acontece isso, já aconteceu em outros governos. E sempre que há um impasse no Congresso em relação ao orçamento do ano fiscal do ano seguinte, existe essa paralisação parcial. Como eu disse, já aconteceu em outros governos, porém, a que aconteceu no governo Trump, no primeiro mandato dele, foi a mais longa da história, que durou 35 dias. E essa está num impasse que não está havendo um diálogo entre os dois lados, entre os dois partidos, para que se chegue, né, num consenso. O que está acontecendo agora? O presidente Donald Trump, ele está ameaçando demissões em massa, e isso está sendo visto como usar a situação vulnerável de servidores como uma arma política. A porta-voz da Casa Branca avisou que funcionários do governo federal podem começar a ser demitidos dentro de 2 dias. Trump disse isso também ontem. E por quê? Qual é o argumento, né? Trump diz que a culpa é dos democratas. Pelo fato dos democratas não terem aprovado o orçamento para o ano que vem, o governo não teria dinheiro para pagar essas pessoas. Esse discurso está sendo reforçado pelo vice-presidente, pelo J.D. Vance, que também culpou os democratas e dizem que eles podem terminar com essa crise se aprovarem, né, o orçamento proposto pelos republicanos no Congresso. Agora, a questão é que você demitir pessoas enquanto existe uma paralisação parcial do governo, Júlia, é ilegal. Não se pode fazer isso, então fica mais uma ameaça aí por parte do governo americano, e é isso que está acontecendo nesse momento. Eu estava falando sobre o impacto direto, né, de uma paralisação na população. São milhares de funcionários públicos que ou são afastados temporariamente das suas funções ou têm que desempenhar suas funções, porém sem receber salário, como, por exemplo, funcionários da Agência de Aviação Civil. A gente está falando de controladores de voos, por exemplo. Isso, a longo prazo, pode gerar, né, um problema no tráfego aéreo americano. E aí a gente tem uma tabela que mostra quais os funcionários que já foram afastados das suas funções e, portanto, estão sem receber salário por conta dessa paralisação parcial do governo. 89% dos funcionários da Agência de Proteção Ambiental americana, 87% do Departamento de Educação, 81% do Departamento de Comércio, quer dizer, setores importantes, departamentos importantes para os americanos que ficam praticamente não funcionais nesse momento. Embaixadas americanas pelo mundo são afetadas. A embaixada em Brasília, por exemplo, avisou que a emissão de vistos pode ser prejudicada. E, claro, enquanto tudo isso acontece, os parlamentares em Washington continuam sendo pagos, né, enquanto esse impasse no Congresso acontece, e são 4 milhões de servidores públicos afetados diretamente, Júlia. Mas aí a gente tem também um espectro maior, né? Porque, por exemplo, toda a administração federal, museus administrados pelo governo federal, muitos vão ficar fechados durante esse período, parques nacionais fechados durante esse período também, então isso afeta o turismo. A Estátua da Liberdade pode fechar aqui em Nova York, são 12 mil turistas por dia que visitam a Estátua da Liberdade, então a gente vê um espectro bastante amplo do impacto, né, dessa paralisação do governo. E essa paralisação do governo representa também o nível de polarização na política aqui nos Estados Unidos, de modo que republicanos apoiam, os senadores e deputados republicanos apoiam projetos do seu partido. E do lado democrata vale a mesma coisa, quer dizer, existe pouca margem de negociação, é o que a gente está vendo agora, e a gente espera que daqui para frente possa haver aí uma abertura de diálogo diante dessa crise que se instaurou desde a última madrugada, que possa haver uma abertura de diálogo entre senadores dos dois lados para aprovação de um orçamento para o ano fiscal de 2026, Júlia.
Tá bem, Candice, obrigada pelas informações de Nova York para São Paulo. O Gustavo tem informações sobre como o mercado recebeu o início do shutdown. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Júlia, Candice. Boa tarde para quem está do outro lado da tela. As dúvidas do mercado nesse momento, Júlia, dizem respeito, sobretudo, ao futuro dos juros americanos e, a partir desse futuro, o que será de bolsa, o que será de câmbio, o que será da renda fixa global. Por que os juros americanos, Júlia? O Banco Central americano, nas últimas semanas, começou um ciclo de corte de juros. Foi criado e reforçado um consenso no mercado de que pelo menos mais 2 cortes de juros serão feitos. Esses cortes seriam ainda neste ano. Do que dependem esses cortes acontecerem? Os sinais eventuais e reforçados, se vierem, de fraqueza do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Isso porque, nesse momento, o Banco Central americano vai colocando um pouco o ritmo da inflação em segundo plano, ainda que tenha dito que a inflação tende a ganhar força, colocando em segundo plano porque vê sinais de fraqueza do mercado de trabalho, portanto, dando estímulos em forma de menos juros à economia americana, em detrimento um pouco da inflação. Nesta sexta-feira, estava ou está, saberemos até lá, programada a divulgação do payroll, que é o relatório completo ali do estado de saúde, digamos assim, do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Com o shutdown, é muito possível que essa divulgação não seja feita. Investidores com os olhos tampados perigam tropeçar, daí a volatilidade que a gente tem visto nos ativos, já desde ontem, acentuada um pouco hoje. Hoje tivemos a Bolsa do Brasil abrindo em alta, depois ali operando boa parte do dia na estabilidade, neste momento em queda. Câmbio a mesma coisa, operou em queda, perto da estabilidade, nesse momento em alta. Por que volatilidade? Porque não se sabe, por exemplo, se os juros dos Estados Unidos caindo, se isso vai fortalecer o apetite pelas bolsas ou se o risco relacionado às contas públicas dos Estados Unidos for tamanho, a renda fixa americana pode ganhar atratividade, drenando apetite das bolsas. Vamos ver se até sexta alguma solução será encontrada, Júlia. Tá bem, Gustavo. Obrigada pelas informações. A gente volta a falar. E além do atraso na divulgação de dados econômicos que o Gustavo nos trouxe agora, a paralisação do governo dos Estados Unidos afeta diversos outros setores. A gente preparou um material aqui para detalhar os impactos. Com o governo impedido de gastar, milhares de servidores federais serão colocados em licença. Ainda assim, outros servidores que atuam em serviços considerados essenciais continuarão trabalhando, gente, mas com um detalhezinho pequeno, sem receber salário. Nesse caso, a remuneração correspondente ao tempo de paralisação será paga de forma retroativa quando o impasse for resolvido. Na ciência, pesquisas federais também podem ser afetadas. O National Institute of Health, que faz pesquisas médicas, e a NASA, focada em ciência espacial, óbvio, podem suspender as atividades consideradas não essenciais. O setor de turismo também vai ser afetado. Parques nacionais, museus, zoológicos podem fechar temporariamente ou ter alguns serviços suspensos. Locais muito conhecidos, como a Estátua da Liberdade em Nova York e o National Mall em Washington, devem interromper as visitas ao público geral, por exemplo. Nos aeroportos, atrasos em voos são esperados. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos informou que 11 mil funcionários serão afastados. Enquanto isso, 13 mil controladores de tráfego aéreo terão de continuar trabalhando, também sem receber salário. Agora vamos para a diplomacia, porque visitas de chefes de Estado ou viagens já marcadas podem ser canceladas ou até adiadas. Em 2013, por exemplo, o então presidente Barack Obama cancelou a agenda que tinha na Ásia justamente por causa de um shutdown. Quem está aqui com a gente já? Marcelo Lins, direto do Rio de Janeiro. Eu estou aqui, tudo bem? Você que está aqui. Eu que estou invadindo a sua praia. Bem-vinda aqui no Praia balneário. não, literalmente, eu bem que queria, mas... Estamos aqui, né? A gente faz uma Vamos lá, Lins. Queria te ouvir sobre o shutdown. O shutdown talvez seja, aproveitando para dar boa tarde a você, Júlia, bem-vinda aqui ao Rio de Janeiro, boa tarde, assinante. Seja talvez
digamos assim, a imagem melhor da profunda divisão que há no meio político dos Estados Unidos. Sim, é bem verdade que Donald Trump venceu a eleição, obteve maioria nas duas casas do Congresso, mas nem assim ele pode fazer tudo o que bem entender. Por exemplo, a gente está vendo com essa paralisação que ele não pode querer levar adiante um orçamento com cortes profundos, entre outros, em questões ligadas à saúde, num país que já tem problemas sérios por não ter um SUS, quer dizer, não que o SUS seja o sistema ideal, mas o SUS te dá uma base de atendimento universal a toda a população brasileira, que é difícil de replicar no mundo. Tem o exemplo do NHS britânico, mas nos Estados Unidos não tem nada disso. É privado ou a contribuição, um pedaço que o governo dá, um pedaço que você dá e tal. E aí, com os cortes do governo, 24 milhões de pessoas perderiam qualquer tipo de amparo. Isso, para os democratas, que são minoritários no Congresso, mas cujos votos são necessários para aprovar o orçamento para o país todo, é inaceitável. E eles colocaram isso bem claramente. Se vocês mexerem aqui, talvez, na questão específica da saúde, a gente pode conseguir conversar. O governo ficou absolutamente irredutível nessa questão. E aí, me parece que essa foi a gota d'água. Quer dizer, especificamente a questão da saúde. Em outros momentos, outros cortes, outros enxugamentos até talvez pudessem passar. Mas a falta de qualquer gesto que pudesse significar fez com que os democratas também ficassem absolutamente parados na mesma posição. E como hoje em dia o governo não tem maioria suficiente para levar adiante essa aprovação, estamos nesse ponto em que estamos. E aí, dedos apontados. Os republicanos estão chamando isso de um shutdown democrata, como se tão somente os democratas tivessem toda a culpa disso. Estão usando os meios oficiais de comunicação da Casa Branca e das secretarias, equivalente aos nossos ministérios aqui, para acusar os democratas com memes, com coisinhas assim, tudo mais. E os democratas estão respondendo. O governador da Califórnia respondeu também com meme, usando a mesma arma. Ele é bom nisso, Na verdade, também está criticando o governo. Ele tem outras questões com o Trump que ele está também muito em cima. O Gavin Newsom está forte. E, por enquanto, estamos no impasse. Sofre quem precisa usar esses serviços, sofre os servidores também, que vão seguir trabalhando sem direito a receber. Isso no momento em que já há um enxugamento profundo na máquina pública americana. Só na última semana, se não me engano, 150 mil servidores aceitaram uma proposta, quer dizer, foi um número que acabou totalizando 150 mil ao longo de um pouquinho mais de tempo. Aceitaram a proposta de demissão voluntária com algumas garantias. Por quê? Porque não vê na continuação de trabalho no serviço público também nenhum atrativo maior, não tem estabilidade mais hoje em dia quase, quer dizer, você tem a possibilidade de não ter estabilidade lá como você tem aqui. Então, está um ambiente ruim para se trabalhar, digamos, nessa máquina trumpista. E o governo Trump, por enquanto, acha que vai ganhar isso no grito. Vamos ver quem vai ceder primeiro nessa história. O servidor pagando o pato, pagando por enquanto, o pato. né? E quem precisa desses serviços, porque, obviamente, o servidor que não está recebendo, as pessoas, o controlador aéreo. Claro. Uma coisa é o fiscal de um parque, o cara que fica no museu ali, controlando a entrada e saída. Outra coisa são controladores aéreos, gente, como você estava falando aí, responsável por estatísticas, por fornecer dados que vão ajudar a formatar outras políticas. Isso é impressionante preocupante. o tamanho.